Olá, bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu quero aqui compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana sobre o pecado. E eu quero trabalhar em alguns minutos com você 5 pontos a respeito do pecado. E a minha oração e o meu intuito ao gravar esse vídeo é tocar, quem sabe, o coração de uma ou duas pessoas, alguém que precisa de uma palavra como essa. Eu tenho assim a plena convicção no meu coração que a palavra pregada, a palavra falada, ela tem um grande potencial, ela tem muito poder sobre a nossa vida, mesmo porque a Bíblia, ela fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então a minha oração é que você seja impactado por essa palavra e possa de alguma maneira mudar alguns conceitos na sua vida. Eu leio contigo Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A respeito do pecado, é importante lembrar que todos nós somos pecadores. Não tem como fugir desse tema na nossa vida, quer você acredite ou não, quer você tenha uma religião ou não, quer você tenha uma vida de espiritualidade ou não, o pecado, ele sempre está presente. Até mesmo aqueles que não acreditam no pecado, tratam o pecado, com outras palavras, um procedimento incorreto, aquilo que é imoral, aquilo que é indecente, aquilo que é antiético, enfim. De toda forma, o pecado, ele está presente em nossa vida e nós precisamos, como servos do Senhor, como filhos de Deus, lutar contra o pecado. E o primeiro ponto que eu quero tratar com você é a respeito da palavra pecado. Quando nós estudamos a fundo a palavra pecado, nós entendemos que ela significa errar o alvo. Pecado, basicamente falando, é errar o alvo estabelecido pelo Senhor. Pecado é todo comportamento que vai contrário à palavra do Senhor e à sua vontade. Para eu poder definir o pecado, eu preciso entender a palavra do Senhor e a vontade do Senhor. Mas é muito simples, todos nós sabemos definir alguns pecados básicos: o adultério, o assassinato, o tráfico de drogas, o roubo e assim por diante. O grande problema é que em algumas situações nós enquadramos apenas os chamados pecados maiores e muitos até se defendem dizendo: olha, eu não tenho pecado porque eu não mato, eu não roubo, eu não tenho vícios e assim por diante. E esquece que todo ser humano é pecador. A própria Bíblia, ela diz que todos pecaram e estão destituídos da glória do Senhor. Romanos 3, ele declara, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória do Senhor. Não existe um justo sequer. A glória humana, a justiça humana, ela realmente não existe. Todo ser humano é pecador. E aquele que se declara não pecador, ele pode ser considerado já o maior dos pecadores. O segundo ponto que eu quero tratar sobre pecado é o resultado do pecado. O texto que nós lemos aqui, por si só, ele declara: o salário do pecado é a morte. E quando nós vamos falar sobre a palavra morte, nós entendemos que ela significa separação. Morte física, por exemplo, nada mais é
do que a separação do corpo, da alma e do espírito. A separação no momento da morte. E no momento do pecado, falando de uma maneira espiritual, também há separação. O pecado gera separação entre o homem e o seu Criador, entre o homem e Deus. Então, o resultado do pecado sempre é morte. Sempre. Nós podemos falar também, fisicamente, dar exemplos relacionados ao resultado imediato do pecado. Um adolescente que pega o carro escondido do seu pai, usa drogas, sai para uma BR e perde a vida. O resultado daquele erro, daquela desobediência, daquele pecado foi a morte. Mas eu quero aqui falar a respeito da morte espiritual. Se nós permanecermos na prática do pecado, nós morreremos eternamente, ou seja, seremos separados eternamente da presença do Senhor. Então, o segundo ponto do pecado é que quando eu peco e quando eu vivo na prática do pecado, eu então sou separado do Senhor. Vivo uma vida separada de Deus. E existe uma grande diferença em pecar e viver na prática do pecado. Nós temos que tomar esse cuidado diariamente. A luta precisa ser diária, porque o pecado ele precisa ser na vida do cristão um acidente de percurso. É muito diferente quando ele é uma prática de vida, quando a pessoa ela vive no pecado e ela já não tem mais consciência do pecado. Terceiro ponto, nós precisamos entender as consequências do pecado. Falamos a respeito do significado do pecado, o resultado, mas também existem as consequências do pecado. Biblicamente falando, espiritualmente falando, todo pecado gera morte. O problema é que o ser humano classifica os pecados. Pecado pequeno, pecado médio e pecado grave. É lógico que cada pecado tem uma consequência diferente. Um exemplo simples, a consequência de uma pessoa que rouba uma fruta em um supermercado para alimentar uma criança que está em casa sem ter o que comer, é diferente da consequência de um crime, de alguém que mata a sangue frio uma pessoa, que assassina outro. Veja, peso diferente para pecados diferentes, consequências diferentes para pecados diferentes. Agora, o pecado em si, a maneira de se tratar pecado é uma só. Pecado é errar o alvo. Pecado é separação. Pecado é morte. Esse é o grande problema da maioria da sociedade. É que ela foca nos, entre aspas, grandes pecados e se esquece daqueles pecados que no coração delas são menores, são pequenos. Só para você ter uma noção, Jesus, em Mateus 5, e no Mateus capítulo 6, quando ele está ali no Monte das Oliveiras ensinando, ele vai declarar que os antigos falavam, olha, não cometam adultério, porque o adultério é pecado. Mas Jesus disse, eu vos digo, se um homem atentar numa mulher em seu coração, a cobiçar, a desejar, ele já cometeu adultério. Entende? É claro que a consequência de uma pessoa que comete o ato do adultério para aquela que simplesmente está desejando no coração é diferente. Mas o pecado, segundo Jesus, é o mesmo. É o pecado do adultério, porque todo pecado ele nasce no nosso coração. Por isso que existem consequências. Existem pessoas que até hoje pagam consequências de pecados lá do passado. Eu conheço pessoas que tiveram uma vida de criminalidade lá atrás. E eu acredito sim na conversão, na mudança. Eu acredito que houve uma regeneração. Mas até hoje existem pessoas que pagam pelos seus atos do passado, pagam na justiça, pagam financeiramente ou têm consequências drásticas por algo que fizeram lá atrás. Então, existem consequências do pecado.
Em quarto lugar, falamos do pecado, falamos do resultado, que é a morte, falamos que existem consequências diferentes para cada pecado, e em quarto lugar, existe a sutileza do pecado. E nesse ponto eu quero aqui me debruçar com você em alguns minutos e dizer que nos tempos atuais, o mundo tem batido muito forte para ensinar que o errado não é errado, para dizer que o certo é ultrapassado e obsoleto, para ensinar que o imoral, na verdade, é uma outra forma de amar, sendo que a Bíblia sempre tratou o pecado como pecado, sempre tratou o adúltero como pecador, sempre tratou o imoral como sendo alguém longe da presença do Senhor. Lá em Tiago diz que aquele que é pecador, aquele que é adúltero se constitui inimigo do Senhor. Mas o mundo de hoje, a mídia, a internet, os programas, os reality shows, eles estão cada vez mais doutrinando as nossas crianças, os nossos adolescentes, e o pior, os adultos que deveriam ser o exemplo dentro de casa e mostrando que o pecado não é pecado, doutrinando as pessoas a ouvirem música de baixo calão, que contém palavras de indecência, programas que mostram casais fechados dentro de ambientes e cometendo todo tipo de torpeza, de lascívia, de luxúria, palavrões, e as pessoas ficam vidradas nisso, novelas, filmes, séries. E olha, preciso aqui mais uma vez deixar claro que você não precisa pegar um machado, um martelo e quebrar a sua televisão, quebrar o seu celular, não acessar mais rede social ou internet. Não é nada disso. O problema é quando isso vai moldando a nossa mente e nós já não vemos mais o pecado como pecado, o erro como erro. Eu faço esse vídeo e eu não sei se eu vou conseguir colocar na plataforma da internet, porque hoje, quando alguém lança uma palavra e na ideologia dos grandes líderes das plataformas digitais, eles entendem que essa palavra é contra a ideologia deles, eles acabam cortando, eles acabam bloqueando. Então eu fico muito feliz se esse meu vídeo for até o final e ficar exposto nas plataformas que eu me utilizarei. Mas o mundo é sutil, a faculdade é sutil, o ensinamento de muitos professores é sutil, e isso vai modelando, isso vai amoldando as pessoas a não mais olharem o pecado como pecado, e o pecado então vai tomando uma forma cada vez maior e vai tomando conta da mente, da alma da pessoa. Aquilo que a Bíblia diz, a mente vai ficando cauterizada e já não vê mais nada como pecado. Pecado é sutil, mas nós precisamos lutar contra o pecado. Leio para você um último texto em Hebreus que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o início do versículo 2. O pecado está ao nosso redor dia após dia. Não quero aqui com esse vídeo passar para você uma imagem de santo, de perfeito, mas junto com você incentivá-lo a correr a batalha do dia a dia, a correr a carreira da fé, lutando contra o pecado. Nós temos alguns inimigos básicos diariamente. O diabo, que é o nosso arqui-inimigo, o mundo com as suas sutilezas, o pecado e a nossa própria carne. Que possamos correr contra tudo isso e vencer no nome de Jesus. E o último ponto, a solução para o pecado. A solução
é o sangue de Jesus aplicado em nossa vida. O sangue de Jesus que nos liberta de todo mal, de todo pecado. Entregue a sua vida a Cristo Jesus todos os dias, recorra a Ele e lute contra o pecado. Como eu já disse nesse vídeo, pecar deve ser um acidente no percurso da nossa vida e não uma prática contínua e diária. Não devemos viver na prática do pecado ou ser aquele tipo de pessoa que peca, se arrepende e volta a pecar. Vive um ciclo vicioso na sua vida do pecado. Mas vamos lutar contra o pecado. Vamos lutar contra os nossos olhos. Lutar contra as nossas mãos para não tocar o que é errado. Lutar contra os nossos pensamentos para não pensar o que é errado. E trazer o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma e espírito cativos à palavra do Senhor. Que possamos ser exercitados dia após dia na palavra do Senhor e saber discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado e vencer a sutileza do pecado, tentando nos colocar debaixo do seu jugo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos nós, todos os dias, batalhar contra o pecado. Ser uma geração que luta contra o pecado, que continua demonstrando para todos a sua fé, não simplesmente externamente, mas pelas atitudes, pelo comportamento, por aquilo que acredita, dizendo para os quatro cantos do mundo, o errado continua sendo errado e o certo, segundo a palavra do Senhor, continua sendo certo. Beijo no teu coração e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.